Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia, o livro do profeta Abacuque, meu irmão e minha irmã. E o profeta Abacuque tem apenas 3 capítulos, mas é um livro muito profundo. E é um livro que deve ser bastante refletido na nossa vida o tempo todo. Porque Abacuque, ele questiona Deus o tempo todo, ele questiona Deus e no final ele faz uma declaração de fé a Deus. Porque quantas vezes nós passamos por adversidades, por dificuldades, tristezas, perdas e questionamos Deus. E nós nem somos profetas, mas a gente está vendo aqui que Abacuque era um homem como nós todos, era uma pessoa como nós todos. Mas ele questionava Deus, mas Abacuque confiou no Senhor. Isso fica uma lição para a gente, né? Bom, a gente não sabe muito sobre Abacuque, né? A não ser que ele é da época de Jeremias. Ele era um homem de uma fé, vamos dizer assim, persistente, vigorosa, né? E ele era muito apegado e arraigado às tradições religiosas de Israel. Era um homem religioso, procurava cumprir sempre os rituais, os cultos, né? Cumprir sempre os ritos, né? Obedecer à lei. A gente sabe que é impossível cumprir toda a lei, só Jesus Cristo cumpriu toda a lei, né? Mas ele fala da invasão da Babilônia, a invasão iminente da Babilônia, mas mostra que Abacuque morava perto de Judá, e depois morava em Judá, perto do fim do reinado de Josias, meu irmão e minha irmã, e no reinado de Jeoaquim. Essa profecia geralmente é datada pouco antes ou depois da batalha de Carquemes, em 605, contra as forças egípcias, né? Tinham ido socorrer o último rei da Assíria e foram totalmente derrotados pelos babilônios, comandados por Nabopolassar e Nabucodonosor, sendo perseguidos até a fronteira do Egito, meu irmão, minha irmã, como está escrito em Jeremias 46, né? Abacuque era, assim como Jeremias, ele provavelmente viveu para ver o cumprimento inicial da profecia, quando Jerusalém foi atacada pelos babilônios em 597, né? É interessante a gente observar que uma característica do livro de Abacuque é que ele não tem nenhuma sentença dirigida a Israel. Pelo contrário, ele tem um diálogo ele tem um diálogo claro com Deus. E é muito mais um questionamento dele do que propriamente um diálogo, né? Tanto que Deus discute com ele, discute no sentido da palavra, questiona Deus, os caminhos. Poxa, o Senhor está me mandando para um lugar que o povo é mais pecador do que a gente aqui. Essa é a questão, né? E aí é uma questão profunda. E aí começa assim, a advertência revelada ao profeta Abacuque. Aí vai vir logo a primeira queixa de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? O que me faz ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Já começou um questionamento, né? E aí Deus vai dar uma resposta a ele. Olhem as nações, contemplem-nas, fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impiedosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem. E quando ele fala que marcha sobre a extensão da terra, é sobre aquela região ali, tá? É sobre o globo. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça, promove sua própria honra. E aí Abacuque vai lançar a segunda queixa, meu irmão, porque ele não enxerga nenhuma justiça no castigo de Judá. Ele não vai enxergar justiça na invasão da Babilônia, né? Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste a nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a verdade. Então por que tolera os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? E é interessante essa questão aqui, né?
Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nelas arrasta. Então se alegra e exulta, e por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede, queima incenso em sua honra, pois graça a sua rede vive em grande conforto e desfruto de iguaria. E aí, meu irmão, minha irmã, vai falar aqui que quando fala de rede, de anzol aqui, está dizendo que as vítimas da Babilônia, né, as vítimas da Babilônia, eles estão, na verdade, eles são indefesos como peixes, né, que entram nadando inocentemente numa rede, né? Mas ali Deus avisou o tempo todo o que aconteceria com Judá, com Jerusalém, né? Ficarei, e aí no capítulo 2 vem falando assim: ficarei no meu posto de sentinela, tomarei posição sobre a muralha. Isso aqui é uma figura de linguagem, como se tivesse um guarda vigiando a entrada da torre, esperando uma resposta, um pedido de uma senha, alguma coisa assim, né? Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, e a resposta terei a minha queixa. E aí o Senhor vai responder a ele, na segunda vez. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, ou seja, para que todo mundo veja, né? Pois a visão aguarda em tempo designado, ela fala do fim, não falhará, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo verá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, nunca satisfaz, né? Porque isso aqui é uma colocação interessante da fome, da terra, da sepultura, né? Porque todos os caminhos para lá, é a terra e a madre, né? A madre espere, como fala, abre para os corpos deitem nela, né? E essa interessante aqui, essa mensagem trata da queda que se segue, trata da queda da Babilônia. Aqui está falando a resposta do Senhor, trata da queda da Babilônia, que vai ocorrer em 539 a.C., 66 anos depois da profecia de Abacuque aqui. A queda da Babilônia ocorreu 66 anos depois da profecia de Abacuque. Olha que interessante, aqui uma lição. A gente não domina o tempo não é comandado por nós, a gente não pode armazenar o tempo e não comanda. Deus comanda a história, né? E aí, coloca-se: todos esses povos um dia rirão dele, com canções, zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante a extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente seus credores? Não despertarão o que fazem tremer? Agora você se tornará uma vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que estavam saquearão. E aqui está falando aqui do destino da Babilônia, meu irmão, minha irmã. E está falando uma coisa: o povo deve esperar com paciência e viver pela fé. Meu irmão, você está esperando alguma coisa? Nós estamos esperando alguma coisa? Claro, nós sempre temos necessidade de alguma coisa que é inerente da nossa imperfeição humana. Mas a gente deve, primeira coisa, esperar com paciência. Que quem não tem fé, não tem paciência, não persevera. Então, a nossa fé é baseada na rocha Jesus Cristo e na esperança. A esperança não é a esperança vã, é a esperança viva, né? Ai daquele que diz a madeira desperte, ou da pedra sem vida acorde, pois o ídolo da orientação está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo, e diante dele fica em silêncio toda a terra. Meu irmão e minha irmã, aqui está falando da idolatria da Babilônia. Meu irmão, não espere nada de lugar nenhum. Espere de Deus, confie no Senhor. Não tenha fé na sua fé, tenha fé na fé que o Senhor produz em você. Se você tem fé na sua fé, essa fé é vazia. Você está tendo fé em você e não no Senhor. Precisamos estar atentos sobre isso, com esse cuidado da egolatria, né? E aí vem, meu irmão, uma oração de Abacuque, que ele confessa o Senhor. É uma oração linda, maravilhosa, confessa o Senhor, mas é uma oração em forma de doxologia, né? Uma doxologia, uma oração profunda de reconhecimento do poder de Deus. Oração do profeta Abacuque. Senhor, é uma confissão, né? Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras que fazes conhecidas em nosso tempo, e tua ira lembra-te da misericórdia. E aqui, ele está falando aqui nesse escrito aqui, que está falando muito no Salmo, nas lembranças de expressão de confiança e fé,
É uma celebração poética, né, dos atos salvadores de Deus no passado para os povos, para Israel, né, que foi liberto da escravidão de 480 anos no Egito, né? Deus, e aí vem, enfim, Deus veio de Temã, o santo veio do Monte Parã. E aí, Parã significa terra do sul. Deus é retratado vindo da área do sul de Judá durante o Êxodo, né? Sua glória cobriu os céus e seu louvor enche a terra, e seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer nações. Montes antigos se desmancharam, colunas antiquíssimas se desfizeram, os caminhos deles são eternos. Meu irmão e minha irmã, a gente está vendo aqui, falando da libertação do povo hebreu, está falando da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Coluna, a gente está vendo aqui a queda de Sodoma e Gomorra, está falando dos feitos poderosos de Deus durante a história de Israel, e Deus vai livrar mais uma vez Israel, vai livrar Israel do norte da Assíria, vai livrar Israel do sul, Jerusalém, do cativeiro babilônico, e vão se unir, vão ser outra vez um só povo, né? Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Puxá. E aí são tribos árabes, né, de Edom, que habitavam lá perto de Israel, né? Era com o riso que o Senhor estava irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar tua fúria transbordou quando cavalgaste teus cavalos com teus carros vitoriosos? E aqui vem toda a descrição, toda uma narrativa do poder de Deus nessa oração de confissão, né? É sobretudo uma oração de confissão, reconhecimento do poder de Deus. Mesmo não florescendo, isso aqui é muito conhecido, e a gente precisa se atentar para isso aqui. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegarei. Aqui está o profeta Abacuque, está provavelmente antevendo os resultados horrores da invasão que era iminente da Babilônia. Está prevendo isso aqui, os horrores. A terra seria devastada, haveria espada, fome, doença, fogo, seria completamente devastada. Mas o Senhor trouxe de volta todo o seu povo e a Babilônia caiu e nunca mais existiu. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele faz meus pés como os do cervo, fazer andar em lugares altos. Meu irmão, minha irmã, e aí? A gente tem que pensar, em que a gente confia? Confie no Senhor. E esteja tudo errado, esteja tudo dando errado, uma hora isso vai passar. Nenhum problema é insolúvel. O único problema insolúvel que tinha era a nossa condenação que Jesus resolveu na cruz por nós. Temos graças a Deus por isso, e nossa fé é estabelecida no Senhor mediante qualquer circunstância. Meu irmão, minha irmã. Deus nos abençoe.